Vamos continuar a leitura do nosso livro. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui na nossa leitura comentada e praticada do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Hoje vamos iniciar o capítulo 3 desse livro, que tem o título principal Paixão. Bem forte, né? Vamos ver o que Raimin Sumin fala pra gente sobre esse tema. Mas antes, eu convido você a entrar nessa leitura, né, de peito aberto, entrar com presença, que é o ápice, né, desse livro. As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera é um convite para que você tenha realmente presença, intenção, propósito em tudo que faz. Por isso que eu começo sempre a nossa leitura dando uma respirada, uma preparação. E eu convido você para fazer isso. Se você parou aqui ao vivo ou se você está assistindo gravado essa leitura, faça, né, essa prática do silêncio, da respiração, para você se conectar melhor, né, para você focar na sua intenção e no seu propósito, que é estar aqui presente, atenta e consciente do que você vai ouvir aqui na leitura comentada. Deixa eu só desativar aqui os comentários. Então vamos lá. Eu sempre começo pedindo pra gente dar uma alongada, pra gente se espreguiçar, sobe um braço, sobe o outro, coloca as mãos assim atrás da cabeça, abre bem o cotovelo, de peito aberto para a vida, de peito aberto para essa leitura, e você vai se espreguiçando, soltando mesmo o corpo. Isso é importante não só aqui, mas em toda atividade que você for fazer, de um intervalo para outra atividade, procura trazer esse estado de consciência e de presença. E aí a gente pode fechar os olhos um pouquinho, respirar fundo, soltar um pouquinho as mãos, soltar os ombros, relaxar o quadril, sentir os pés apoiados no chão, relaxando o abdômen e respirando com naturalidade, deixando o fluxo da respiração acontecer naturalmente. Inspirando, expirando. E podemos agora abrir os olhos devagar. E pronto. Vamos lá para a nossa leitura. Ok. Então, hoje nós vamos ler capítulo 3, que tem o título Paixão. Vamos ver o que o autor nos diz sobre esse tema. Como eu já disse, ele traz uma introdução em cada capítulo, né? Ele introduz aí do que se trata esse capítulo e depois ele vem com as estrofes, os trechos de reflexão, certo? Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura corrida. Quem está acompanhando aí no livro é a página 83. E o subtítulo desse capítulo, Modere seu entusiasmo. Então vamos lá. Apesar de ainda me sentir um aluno, antes que me desse conta, havia um PhD. Depois do meu nome, e eu tinha me tornado professor numa faculdade no interior de Massachusetts.
Tenho lembranças vívidas de como meu coração se acelerava quando eu pensava em ver meus alunos pela primeira vez. Estava repleto de expectativa, como um adolescente indo a um encontro às cegas. Tentei me lembrar dos muitos professores maravilhosos que tivera e esperei desenvolver algumas habilidades deles, além de sua presença autêntica. Das 2 matérias que eu iria ensinar naquele semestre, uma tinha sido a mais inspiradora para mim quando eu era aluno. Introdução à meditação budista. Não queria que a aula fosse apenas teórica. Queria dar aos alunos a oportunidade de experimentar a meditação de verdade por conta própria. Eu esperava que no futuro, mesmo depois de formados, eles se voltassem à meditação quando confrontados pelas dificuldades da vida. Achava que o melhor presente que podia dar aos meus alunos era a capacidade de observar a própria mente de maneira objetiva e de não se perder na constante mudança de seus pensamentos e emoções. Ainda me lembro da primeira aula como se fosse ontem. Antes de entrar na sala, eu estava preocupado com o que iria dizer e como o diria. Mas acabei falando de forma apaixonada sobre algo que no budismo chamamos de afinidade kármica. Contei aos alunos que, de acordo com os ensinamentos budistas, nosso encontro naquele dia não era fruto de mero acaso, mas o resultado de nosso encontro em incontáveis vidas passadas. Também disse que, como o tempo que passaríamos juntos era uma ocorrência tão rara e preciosa, deveríamos nos esforçar para ter um semestre produtivo. Como muitos deles eram calouros, se mostravam bastante sinceros e pareciam ter grandes expectativas para a faculdade. A turma tinha 25 alunos, então não foi difícil aprender o nome de todos e tive a chance de conversar brevemente com cada um. Descobri por que tinham escolhido aquela disciplina e o que esperavam aprender. Gostei de todos e prometi a mim mesmo que iria dedicar tempo e energia para a formação deles. Meu entusiasmo ficou ainda mais evidente quando as aulas começaram. Eu passava mais dever de casa do que os outros professores, pois sentia a urgência de ensinar o máximo que pudesse. Quando recebia os trabalhos, avaliava-os com cuidado e o mais rápido possível. Além disso, pedia aos alunos que praticassem meditação todos os dias e relatassem a experiência em um diário. Enquanto outros professores convidavam os alunos para um jantar no fim de semestre, eu marcava vários encontros com eles, inclusive um piquenique no mosteiro budista. Certa vez, até pedi que me encontrassem numa igreja local para assistirem uma palestra de um proeminente mestre americano de meditação Vipassana. À medida que o semestre avançava, comecei a perceber que meu entusiasmo estava criando alguns problemas. Eu achava que se eu fizesse tudo o que pudesse para ensinar os alunos, eles também dariam o melhor de si para tentar acompanhar. A maioria parecia sentir gratidão por todas as experiências que eu lhes proporcionava, mas alguns pareciam cansados e estavam perdendo o interesse. Começaram a ir às aulas sem fazer os deveres, alguns nem sequer terminavam as leituras. Vários declararam de forma insolente que, como a visita ao mosteiro e à igreja eram extracurriculares, não tinham obrigação de comparecer. Comecei a ficar decepcionado e magoado. Não consegui evitar. Eu estava fazendo de tudo pelos meus alunos e eles rejeitavam a minha oferta. Então, examinei esse sentimento de decepção. Quando enxerguei a situação de forma mais clara,
percebi quanto havia me comportado de modo equivocado. Essa matéria era apenas uma das 4 que os alunos estavam cursando. Apesar de o assunto ser muito importante para mim, as outras matérias eram igualmente importantes para eles. Era natural que não pudesse investir todo o tempo na minha aula, mas eu não tinha sido capaz de enxergar isso com clareza e acabara caindo na armadilha do meu desejo de ensinar. Não importa quão eficaz um remédio seja, se você exigir que alguém o tome, pode ser que ele pareça um veneno. Minha maneira de lecionar estava se tornando venenosa para alguns alunos. Após perceber isso, modifiquei as aulas para encontrar um equilíbrio apropriado entre minha paixão por ensinar e a capacidade de aprendizagem dos estudantes. Para minha surpresa, eles notaram a diferença quase na mesma hora e começaram a reagir de forma positiva. Parei de sobrecarregá-los com meu excesso de zelo e, pouco a pouco, eles redescobriram seu interesse pela aula. Quando isso aconteceu, notei algo que deveria ter percebido desde o início. Quando conseguimos um trabalho pela primeira vez, sobretudo se tivermos nos preparado durante muito tempo, é fácil enxergar no entusiasmo, pois estamos ansiosos por nos colocar à prova. Na empolgação, cometemos o erro de igualar nossa própria ânsia com eficácia. Fazer bem um trabalho é mais importante do que achar que se faz um bom trabalho. É necessário ter sabedoria para perceber que essas duas coisas nem sempre estão relacionadas. Em alguns casos, nosso zelo pode nos impedir de alcançar o resultado desejado, principalmente se você não consegue enxergar as necessidades de seus colegas de trabalho para atingir o mesmo objetivo. Só conseguimos trabalhar com os outros de forma harmoniosa e eficaz quando aprendemos a controlar esse excesso de paixão. Só assim podemos compartilhar nosso entusiasmo com os que estão à nossa volta. Aí, logo em seguida, ele traz uma ilustração belíssima. O livro é todo ilustrado, é lindo. E ele fez aqui essa apresentação do capítulo 3, que tem o título Paixão e um subtítulo Modere seu entusiasmo. Nessa apresentação, o que ele nos convida a refletir, né? Como a gente levanta expectativas. E olha que ele é um mestre, né? E ele ainda é pego de surpresa pela mente, pelas emoções. Então, ele foi dar aula pela primeira vez, estava super ansioso, entusiasmado, querendo colocar em prática aquilo que ele aprendeu, que ele acha muito importante e valioso para os alunos. No início, ele até conseguiu motivar e conquistar os alunos, só que ele se decepcionou ao ver que alguns estavam inquietos e não estavam tão motivados como no início. E aí ele se frustra, ele fica magoado, né? Ele quer mostrar para nós que quando a gente vai para um compromisso, quando a gente levanta uma expectativa, né, do que a nossa mente imagina, a gente acaba se frustrando. E aí o que ele fez? Ele entrou em meditação, ele observou, lembra que a gente fala aqui muito de observar a gente, observar os nossos pensamentos? Na leitura passada a gente falou muito sobre isso. Observe, tome consciência do que você está pensando, tome consciência das suas emoções. É esse estado meditativo. Então ele entrou em silêncio e deixou, né? Deixou a meditação acontecer, deixou a mente tranquilizar e ele foi percebendo
que era ele que estava com muita sede ao pote, né? E ele ainda compara como um remédio. Se a gente força uma pessoa a tomar um remédio, ele acaba virando um veneno para essa pessoa. Então, tudo que é forçado, tudo que a gente levanta uma expectativa demais e quer que o outro responda da forma que eu tô idealizando, quem está se frustrando sou eu. Porque ele fez uma análise de que os alunos tinham outras matérias que também eram tão importantes quanto a dele, e que eles também tinham o compromisso de dar conta daqueles outros conteúdos. Então, isso mostra como nós caímos mesmo, baixamos a nossa frequência, a nossa vibração e a gente se perde mesmo. E isso é normal na vida, né? A gente vai, a gente levanta expectativa e a gente começa a se frustrar, mas o legal é você entender o que eu posso fazer para eu entender o que está acontecendo, para eu equilibrar isso. E foi o que ele fez, porque ele tem noção do todo. Ele tem noção da prática de meditação, desse silêncio interior. E toda prática, não sei se vocês sabem, você não senta para meditar por meditar. Você tem que ter uma intenção e um propósito em cada prática que você faz, que você está ali, né, inteira. Então, toda prática que você senta, você faz uma pergunta, você traz um propósito ou a intenção. E grande parte das vezes, na maioria das vezes, a resposta vem para você de imediato. Outras vezes não, outras vezes você faz uma pergunta, ou você está com uma inquietação, você senta, joga essa pergunta ou essa inquietação, entra na prática de meditação e a resposta pode vir ao longo da semana. Mas na maioria das vezes vem no momento da meditação, como um flash, sabe? Como uma resposta. Então acredito que foi isso que ele fez, né? Quando ele entregou a meditação e foi analisar o porquê, né? Que ele estava tão entusiasmado, que ele estava dando o melhor dele. E tinha alguns alunos que estavam indo por obrigação em algumas visitas e estágios. Então, ele faz essa introdução para a gente começar esse capítulo refletindo, pensando quanta expectativa você coloca aí nas suas intenções, no seu trabalho, nas suas ações, quantas expectativas você espera do outro, né? Que o outro faça como você faz, que o outro haja como você faz, que as coisas aconteçam do seu jeito, como você planejou. Não estou dizendo que planejar não é importante, é sim e necessário a gente ter um planejamento, ter uma agenda, ter uma organização, mas isso não significa, né? A vida mostra pra gente que não significa que as coisas vão acontecer do jeito que a gente planejou, né? E a gente tem que estar firme, estar em equilíbrio quando sair fora do nosso planejamento, quando desajustar e sair um pouquinho fora do trilho, né? Por que que isso aconteceu? E esse fechar os olhos e silenciar a mente é o caminho para a gente buscar esse reequilíbrio e até uma resposta para a nossa inquietação. E essa resposta vem de dentro, vem da intuição e sempre vem. Basta a gente estar atento, consciente. É isso que nós falamos na leitura passada, né? De elevar a consciência. É sair do raso, aprofundar, mas deixar o coração falar mais do que a razão, o sentir. Né? Por isso que no início da leitura ele fala que
a ideia dele nas aulas era mostrar a meditação, mas para que eles sentissem, vivenciassem, do que só teoria. E aí, vamos agora para os trechos que ele traz aqui, para alguns. Deixa eu ver aqui a quantidade. Dá pra gente ler eles aqui. Vamos lá. A badalada de um sino só pode ser ouvida de longe quando o sino é tocado com força. Sua influência não vai se expandir sem o sacrifício de muito trabalho duro. O mundo percebe os seus esforços mais rápido do que você pensa. Então, quando você toca um sino, você tem que ter uma energia ali, ter uma força impressa ali para que aconteça essa ação. E ele fala, né, é um trabalho duro para você ali e dar a badalada naquele sino. E tenha certeza que o esforço que você faz, que a sua boa vontade, se você está consciente do que você está fazendo e está se esforçando, o universo reconhece isso. Nossos esforços, o mundo percebe os seus esforços mais rápido do que você pensa. O mundo é tudo. As pessoas, situações. Às vezes você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Então o mundo, quem está à sua volta, seus familiares, às vezes uma pessoa desconhecida, ela percebe o seu esforço. Esse esforço genuíno, esse esforço sincero e depositado ali no seu trabalho. É importante trabalhar duro, olha, começou o capítulo falando de trabalho, né, gente? Importante trabalhar duro, mas não se apegue à sensação de trabalhar muito. Se está inebriado por essa sensação, é porque liga menos para o trabalho do que para a imagem que os outros têm de você. Então, cuidado com o trabalho duro e o trabalho em excesso, né? Como eu disse, eu dei até um exemplo na nossa leitura, acho que foi essa última leitura, da pessoa que se envaidece e se vangloria de ter a agenda cheia. Às vezes até para mostrar para os outros e ver isso como algo natural, normal, que todo mundo está fazendo e o certo é assim, eu vou fazer assim. E aí lá na frente vem os resultados dessa agenda cheia, né? Quando a gente diz sim para umas coisas, a gente está dizendo não para outras coisas. Então, se eu digo sim para muito trabalho, o tempo todo, que eu tô assim, inebriado de trabalho e eu não quero me desligar, eu tô dizendo não para quê? Para o meu lazer, para o meu cuidado do corpo, do meu físico, para os meus familiares. Então, prestar atenção no sim e no não. As pessoas mais perigosas são aquelas que têm uma paixão, mas não possuem sabedoria. E aqui ele fala, né? Aquelas pessoas que são ligadas pelo entusiasmo. E olha só que ele deu o exemplo dele. Ele foi com muito entusiasmo, com muita paixão, mas ele soube ser sábio. Porque quando ele percebeu que a turma alguns estavam perdendo interesse, ele parou. Peraí, o que está acontecendo? Deixa eu pôr as ideias no lugar, deixa eu acalmar, deixa eu sentir o que está acontecendo. Então ele foi sábio também. Agora, quantas pessoas a gente conhece, né? E nós mesmos, vamos olhar pra gente, né? Esquecer dos outros, pensar na gente. Quantas vezes a gente já agiu pela paixão, né? Pelo entusiasmo ali. Então, tomar muito cuidado com isso. Se quiser prever como um político vai agir após ganhar uma eleição, observe a forma como ele se comporta hoje e como viveu no passado. Uma pessoa não vive do jeito que diz viver, e sim da forma como sempre tem vivido.
Isso aqui é para nós, para todos nós. Uma pessoa não vive do jeito que diz viver, e sim da forma como sempre tem vivido. É o famoso, quando você quer falar para a pessoa, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É isso mesmo, né? E aqui não tem como a gente fugir de nós mesmos. Sou eu, a minha ação. O que eu faço vai repercutir para mim e vai influenciar ou até atingir quem está ao meu redor. Então, muito cuidado com o que a gente está falando e o que a gente está fazendo. Eu vou dizer isso para nós mesmos, nem é pensando no outro. O que eu falo, o que eu faço está coerente com o que eu falo? E aí, quando a gente dedica a meditação, a gente consegue observar mais de perto a gente. Porque fazer essa reflexão solta, eu tô ali no sofá, tô ali na cama, será que eu faço? Será que eu tô coerente com os meus propósitos? Isso aí é difícil a gente sentir e conectar com a gente. Por isso a importância do sentar, fechar os olhos e silenciar. Historicamente, as pessoas que trazem mudanças para a sociedade tendem a ser não as de meia idade, mas a juventude apaixonada. O coração dos jovens é sensível às situações dos oprimidos. Seu espírito se ergue contra a injustiça e luta por aqueles que não têm voz. Agarre-se a esse espírito jovem, não importa a idade que você tenha. Aqui, nesse trecho, ele, como o título fala de paixão, aqui ele mostra o espírito, né, de justiça do jovem. Né? Ele ainda está com sangue novo, com, né, o brilho nos olhos, e a gente não deixar perder isso, né? A gente não deixar se contaminar pelo tá bom, pela mesmice, pelo errado, né? Todo mundo faz assim, eu já fiz há anos e não deu nada, eu vou continuar desse jeito, né? Ter nosso propósito, ter a nossa verdade ainda que viva e jovem dentro da gente, né? Ter um espírito de justiça, né? De verdade. Todo mundo é gentil com quem acabou de conhecer. A pergunta é: quanto tempo essa gentileza dura? Não se deixe enganar por alguém que foi legal com você apenas da primeira vez. Aqui já entra numa instância de ser perspicaz, de ser sagaz. Porque as pessoas confundem paciência com passividade. As pessoas confundem uma pessoa passiva, uma pessoa calma, uma pessoa que aceita tudo, né? Não é isso que ele está dizendo. Seja perspicaz, seja sagaz, seja atenta às pessoas que estão ao seu lado. Observe, e a meditação ensina isso, a gente ser observadora. E, inclusive, esse é o meu propósito para esse ano, observar mais. Observar, analisar, sentir a situação, né? Porque a gente se deixa levar pelo que está acontecendo e se dispersa muito. Então, você não fecha o quadro certinho do cenário. Você vê uma parte do cenário. Então, a minha intenção, meu propósito comigo, nas minhas práticas hoje, é tentar olhar o cenário todo, tentar observar o inteiro. E é o que ele diz, não se deixe enganar por alguém que foi legal, né? E em leituras passadas, o autor já falou muito sobre isso também, de
cuidado, né, com aquelas pessoas que te elogia demais ou que te critica demais, né? Então isso é estar atenta, estar atenta. Meditação é o contrário de dormir, né? É te deixar mais atenta. Quando quiser contratar alguém, veja além das habilidades e da experiência, para checar se o candidato curte o trabalho que faz. Pessoas que gostam do próprio trabalho costumam ser bem mais sucedidas do que aquelas que não gostam. Então, olha que ensinamento rico. Quando você for contratar alguém, veja além da habilidade e a experiência, veja se ela gosta daquilo ali. E quando a gente tem o hábito de observar, né, que é o que é meu propósito esse ano, é esse, observar mais, a gente começa a ver o que essa pessoa mostra para nós. Então, você ter um currículo bom, você ter competência para aquilo, você ter habilidade, isso é legal. Mas essa pessoa curte fazer isso? Essa pessoa tá feliz em fazer isso? Então, ter essa perspicácia mesmo, né? De não aceitar tudo aparentemente como é. Tá vendo que tudo vai se encaixando, não é só num aspecto, não é só um aspecto de relacionamento, né? A meditação ou o desacelerar, o olhar mais atento, não é só num aspecto da nossa vida, não é só no âmbito de relacionar aqui com a minha família, é em todos os aspectos, é na sociedade como um todo. Então a gente começa a ficar, sabe aquele desenho dos bichinhos de orelha em pé? Né? Sabe o cachorro, quando ele vai avançar ou ele fica olhando, ele não levanta assim e não fica atento? É isso. Meditar é você estar atento a tudo que está acontecendo. Mas para que você leve isso para a vida, você precisa praticar. Praticar em casa, praticar formalmente. É como você crescer o músculo e não querer praticar todo dia, né? Ir para academia e praticar. Então, para você, né, desenvolver, para você ter um tônus muscular melhor, você precisa dedicar a isso. E aqui não é diferente. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se... Vamos terminar esses trechos aqui. Não importa o que façamos, precisamos ser minuciosos. Normalmente não dá certo quando pensamos, vou deixar isso assim e consertar depois. Porque depois talvez não tenhamos a motivação para consertar ou nos acostumamos à forma como está. É como se mudar e decidir fazer obra na casa ao longo do tempo. Mesmo após muitos anos, nunca terminamos os reparos. Acabamos vivendo muito tempo com as coisas do jeito que estão. Isso aqui tem até uma amiga minha, esses dias, comentou assim, nossa, esses dias eu vi um vídeo, ouvi, né, um podcast falando da ação, que a gente precisa ter ação. Se eu decidir que eu vou, olha, eu estou muito sedentário, eu preciso fazer atividade física, haja, se possível, naquela hora que você tomou a decisão, naquele momento, não deixe para depois. Então, lembrei disso na hora, né, que ela falou para mim. E é esse exemplo mesmo. Se você tem uma coisa para fazer, faça. Não espere para depois, porque depois passa, você não está com aquele mesmo entusiasmo. E aí ele citou exemplo como reformar uma casa. Você entrou para dentro de casa, eu vou reformar, e vai passando anos e essa reforma não acontece, ou vai acontecendo de um jeito que te desgasta. Então, esse exemplo que ele dá aqui é de agir. Eu tenho vontade, eu quero, haja. Em qualquer aspecto relacionado aí da sua vida.
seja no trabalho, seja uma mudança que você quer fazer em você, seja o que você precisa agir agora, que mudança precisa ser feita agora. Isso é bem sugestivo aí pro início de um novo ano, né? Um ano que se inicia, a gente costuma colocar metas, ter propósitos. Então faça essa reflexão. O livro traz esse convite para você, né? Que ação você precisa tomar agora? Né? Agora, não sei se vai dar para você começar, né? O que você quer nesse momento, mas quem sabe amanhã de manhã você já inicia essa viradinha de chave que você quer e que você precisa. Alguém pensa, vou estudar bastante para conseguir entrar numa boa universidade. Outra pessoa pensa, vou estudar bastante para ensinar a minha irmã, pois meus pais não têm dinheiro para mandá-la à escola. Apesar de ambos terem a mesma determinação para estudar com afinco, a motivação de cada um é bem diferente. Um compromisso de ajudar os outros pode trazer à tona uma energia imensa de dentro de nós. É por isso que as pessoas fazem os votos de Bodhisattva para salvar todos os seres sencientes antes de embarcar na jornada de iluminação especial. Isso aqui é um voto que faz, né, quando você está num mosteiro para elevar, né? Então, é por isso que existem esses votos, né? Qual que é o seu propósito, qual que é a sua intenção aqui com esse crédito que você vai receber, né? Com esse título. Mas então ele traz aqui para a nossa vida real, né? Duas pessoas vão estudar. Uma para conseguir entrar numa boa faculdade. A outra para ajudar a irmã, porque o pai não tem dinheiro para colocar numa escola. São motivos diferentes, mas a mesma determinação. Então, o que nos move é o nosso propósito. Por isso que é importante, em cada prática que você senta aqui, ó, para silenciar, você trazer a sua intenção. Qual que é a sua intenção? Não só geral, né? Que tem aquela intenção maior, um objetivo mais amplo. Eu preciso ser uma pessoa menos ansiosa. Né? Esse é um objetivo geral. Mas também você pode trazer uma intenção para aquele dia. Eu preciso ser mais criativa, que eu tenha alguma ideia para isso aqui que eu tô precisando de uma saída, precisando de uma ideia para resolver esse problema. Né? Pode ser algo também específico, um propósito específico. Quando tiver que tomar uma decisão, tente avaliar quantas pessoas se beneficiarão da sua ação. Se ela satisfizer apenas seu ego e magoar os outros sem necessidade, a decisão é errada. Toda decisão que a gente for tomar, avaliar se aquilo que vai te beneficiar, que vai te engrandecer, vai beneficiar os outros. Quando você recebe um título, quando você se forma, quando você consegue um emprego, quando você almeja, quando você troca de carro, quando você compra sua casa, quando você vai tomar uma decisão ou que você vai receber uma conquista, aquilo vai estar só te beneficiando ou aquilo vai te ajudar também a beneficiar outras pessoas. Né? Não precisa ser de uma forma direta, mas às vezes também indireta. Isso é uma prática que a gente também exerce, né? De olhar por nós e desejar também para o todo. Lembra que nas leituras passadas, nós somos o todo está em nós, na natureza, nos animais, em tudo. Fazemos parte de um todo.
Seja o tipo de pessoa que consegue se colocar no lugar dos outros e entenda as coisas não apenas pela sua própria perspectiva, mas pelo ponto de vista do outro também. Esse aqui mostra que a gente vai desenvolvendo quando a gente para dar essas pausas, para meditar, para silenciar e para desacelerar, que toda ação que a gente for fazer, eu sei que a gente age muito na reação, né? Ação e reação. Então, a meditação, ela é uma pausa, ela é um espaço que a gente dá antes de reagir. E é nesse espaço que a gente pensa rapidamente no outro. Outra coisa que eu preciso desenvolver muito também, né? Pensar, se eu fizer tal ação, o que pode acontecer? Ver um cenário, pensar em um possível cenário que vai impactar na vida do outro. E quando a gente faz isso, a assertividade de sentir um bem-estar é muito... A gente se sente em paz, sabe? A gente se arrepende menos de, nossa, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar tal coisa, né? Então a gente para, respira antes de falar. E eu não tô dizendo aqui de novo para que a gente seja passivo, abaixa a cabeça para tudo, não é isso? A gente tem e deve falar, mas existem maneiras de falar, a sabedoria para falar. A gente pode sim falar com firmeza, né? Do que gostou, do que não gostou, do que não tá legal, mas a gente também não precisa maltratar o outro. Mas isso, gente, isso é prática. Isso a gente vai tentando equilibrar um dia após o outro, né? Isso não é fácil, mas é possível, porque tudo parte do nosso sentimento. Se eu tô com aquilo ali muito ruim dentro de mim e vivo me comparando ou vivo culpando sempre o outro, não olho para mim, né? Peraí, deixa eu ver o que eu fiz também para que o outro agisse dessa forma. Então, o peso fica maior. Mas quando eu tô leve, eu consigo, né, passar e falar o que eu quero sem me sentir mal. Nesse sentido. Está tentando se aproximar de alguém é porque quer algo dessa pessoa? Se quer mesmo estar perto dela, descarte os outros motivos. Quando se é genuinamente gentil, sem segundas intenções, os outros se abrem para você com mais facilidade. É verdade, isso é energia. Quando você chega perto de uma pessoa de coração aberto, sem segundas intenções, né? Quando você tá ali pelo prazer de estar, com saudade, com vontade de ver, de estar perto, você vê que a reciprocidade é igual. Você sente que a sua energia contamina, chega na energia do outro. E a gente sente algo muito bacana. Então, ficar atento a isso, né? Isso tudo aqui são reflexões que parte de uma mente desacelerada. Reflexões que a gente faz, quem está nesse processo para desacelerar. Quem quer diminuir a ansiedade, diminuir as cobranças e as culpas. Então, tudo isso a gente vai refletindo. Quando você está com uma pessoa, por que eu estou do lado dessa pessoa? Por que eu quis estar aqui? Por que eu estou nesse lugar? Por que eu vim aqui hoje, vamos supor, num sábado à tarde, nessa instituição, estar com essas pessoas? O que me levou a estar aqui? Tem segundas intenções? Ou eu estou aqui por tal motivo? Então, é ter clareza mesmo, consciência. Quantas vezes a gente, como eu disse, deixa a vida me levar e eu vou. Porque eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim, eu vou continuar. Né? Mas hoje, o que te move a estar onde você está? A relacionar com quem você se relaciona?
a ter as amizades que você tem. Refletir sobre isso. Penúltimo trecho. Algumas pessoas são generosas e bondosas com aquelas que estão fora de seu círculo e, ao mesmo tempo, negligenciam as necessidades das que estão dentro dele. É um erro deixar de valorizar os familiares e colegas próximos, quando os mais íntimos se sentem ignorados e traídos. Tudo o que vocês construíram pode desabar num instante. É o famoso ditado, né? Olhai primeiro para os seus. O que você pode dar para quem está do seu lado? Quantas pessoas a gente conhece, ou às vezes nós mesmos já fizemos isso, de servir mais os de fora, de dar mais atenção, né? Às vezes a gente está ajudando quem trabalha com instituição social, quem tem o hábito de ajudar, de fazer trabalho de caridade, ajuda muitos de fora, ótimo, legal, mas às vezes dentro da sua família tem gente precisando, às vezes não de um alimento ou de uma roupa, mas de atenção, aquela pessoa carente demais, de atenção, de um abraço, de estar junto. E outras, às vezes, até precisam mesmo de uma ajuda financeira. Então, esse chamado aqui de que adianta eu estar aqui, eu ser uma pessoa plena. Ai, nossa, eu tô mais calma. Ai, nossa, esses ensinamentos que a Patrícia tá falando aí, da gente silenciar, da gente meditar, eu tô fazendo todo dia, tá me deixando tão bem. Mas se eu não olho aqui para dentro, né, se eu não tenho paciência com os que estão aqui do meu lado. Então, fazer essa reflexão, trazer isso para você, refletir. E o último trecho, para nós, uma grande rocha é um exemplo de como se manter verdadeiro e não vacilar, mesmo quando as ondas de elogios ou críticas vêm em nossa direção. Olha que bonito, né? A rocha é um exemplo de você não vacilar, ficar firme. Vem elogio, firme, obrigada, agradeço e recebo. Vem a crítica, muito obrigada, devolvo. Mas ser firme no seu propósito, no seu ideal, nos seus valores. Porque é tão fácil a gente desvirtuar, é tão fácil a gente perder nossos valores. É tão cômodo e fácil a gente, ir pelo caminho mais fácil, né? Lembra do ditado bíblico que a porta é estreita? É tudo isso. Tá vendo que as informações, os conhecimentos, eles vão se afunilando, né? Compactando numa coisa só. Mas a gente vai colocando tantas questões no meio disso tudo que a gente acaba se perdendo, né? E aí a gente tem que fazer curso para reaprender a ser uma pessoa melhor, para reaprender a fazer o certo. Aí a gente tem que comprar aqueles monte de ensinamento, de coaching, né? Pra gente falar, nossa, era isso. Era eu parar, sentir, ver que o outro falou aquilo pra mim, porque ele não tá bem. Meu Deus, olha só. E eu reagi daquela forma. E hoje eu entendo que eu sou uma rocha. Eu estou firme nos meus ideais. Eu estou firme em equilibrar minhas energias, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu comigo. Pode vir elogio, agradeço e recebo, mas não vou me deixar cair. Não vou me levar, né, a achar que eu sou a melhor. E vem as críticas também. Se for legal, eu aproveito. E se não for, eu deixo passar. É isso, né? A nossa reflexão de hoje. Que você faça essas reflexões. Eu falando aqui, tem um ditado que fala assim:
quem fala, né, quem dá palestra ou quem está conduzindo um diálogo, um conhecimento, é o que mais precisa ouvir. E aqui muita coisa que a gente leu e que eu refleti aqui com vocês foi uma lição para mim também. Tô falando aqui, mas muita coisa precisa ajustar em mim. É isso. Muito obrigada, gente. Vamos lá para nosso fechamento. Não é fácil, né? Mas quem disse que iria ser? O importante é a gente ter a alegria de viver, mesmo a vida tendo os altos e baixos. E, como eu disse, né, na leitura passada, até as pessoas que a gente encontra, que são difíceis para a gente, né, que são um desafio, sim, coloca em xeque todo o nosso lado pior. Até essas pessoas a gente precisa agradecer por ter encontrado, porque são essas pessoas que nos ajudam a fazer uma autoanálise de como que a gente tá. Se eu tô um pouquinho melhor, tô um pouquinho pior, como é que eu tô? Tô péssima. Nada acontece por acaso. Tudo tem o seu propósito. E quando a gente desacelera e mantém essa mente mais em paz, a gente pode, o mundo tá caindo e desabando, a gente sente lá no fundinho que nós estamos fazendo a nossa parte e nós estamos indo para o caminho certo e que vai passar, tudo vai passar. Por isso que a gente tem que estar no agora, no presente. É isso, né? Vamos junto. Vamos junto aqui na nossa leitura. Então vamos lá, gente. Vamos dar mais uma espreguiçada, que às vezes a gente fica na mesma postura, né? Alonga o braço aqui, alonga o outro. Eu gosto de alongar muito o pescoço. Muito bom. Leva o queixo para baixo. Pode pedalar um pouquinho aqui os ombros. Às vezes a gente fica na mesma, né, posição, sentado, deitado e dá um jeito, né? É só pra gente fechar mesmo, pra gente não sair correndo daqui, só pra sair devagar, sereno e consciente. Então vamos respirar fundo, fechar um pouquinho os olhos. Solta a barriga, não prende no abdômen não. Vamos ficar um pouquinho em silêncio. Sentindo o movimento do corpo, respirando. Soltando o ar, sem prender, com leveza. Deixa a respiração acontecer naturalmente. Muito bem, podemos abrir os olhos. E pronto. Até a próxima leitura. Obrigada pela sua participação. Tchau, tchau. E até mais.